eu já havia Bíblia nesta palavra que o Senhor já havia me dado. E foi algo assim que Deus foi assim, como diz, esclarecendo palavra por palavra, e eu creio que Deus irá falar ao teu coração. Porque foi algo assim que não foi algo que realmente eu preparei, foi algo que realmente Deus ministrou sobre o meu coração. Glória a Deus, aleluia. Nos diz assim: eu esperarei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele também me tirou de uma cova horrível, do barro, lamento, depois os meus pés sobre uma rocha, estabeleceu os meus passos, e Ele pôs uma nova canção na minha boca, um louvor ao nosso Deus. Muitos ouvirão, temerão e confiarão no Senhor. Abençoado é aquele homem que faz no Senhor a sua confiança, e não respeita o orgulhoso, nem os que se desviam para a mentira. Muitos, ó Senhor meu Deus, são as tuas maravilhas, obras que tu fizeste, os teus pensamentos, que não voltados para nós. Eles não podem ser contados em ordem a ti. Se eu fosse declarar e falar deles, são mais do que se pode enumerar. Sacrifício e oferta tu não desejaste. Os ouvidos tu abriste. Oferta queimada e oferta pelo pecado tu não requerestes. Então eu disse: eis que venho, no volume do livro está escrito de mim. Eu me deleito em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Eu preguei a tua justiça na grande congregação. Eis que não tenho refreado os meus lábios, ó Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Declarei a tua fidelidade, a tua salvação, e não ocultei a tua benignidade, nem a tua verdade da grande congregação. Os irmãos podem estar se sentando nessa noite. Glória a Deus. Como diz na tua palavra, na palavra do Senhor, eu esperarei. Esperar, por muitas vezes, não é fácil. A palavra já diz esperar, já nos diz assim, é como se uma pessoa estivesse em algum lugar e estivesse esperando alguém que está vindo de outra cidade. Aí a pessoa fica apreensiva, fica angustiada, dá aquele horário e a pessoa não chega. Aí a pessoa começa a pensar assim: mas será que essa pessoa veio, não veio? E a gente esperamos por quem? A gente esperamos pela volta do Senhor Jesus. Então é bem mais ainda difícil ainda, porque quando a gente espera alguém que sabe que vai chegar, entendeu, naquela data determinada, aí você fica menos ansioso. Mas a vinda do Senhor, só Ele sabe o dia, só Ele sabe a hora, só Ele sabe o momento. Então, mas mesmo assim, o Senhor nos diz que nós devemos esperar no Senhor. E outra coisa também, uma grande parábola sobre esperar, é uma mulher quando ela está grávida. Ela tem que esperar o processo de 9 meses se passar para que venha se formar braço, perna, para que venha se formar toda a criança dentro do ventre dela. Então, às vezes nós se desesperamos e falamos assim: não, mas por que esperar no Senhor? Por que esperar a providência dele? Sendo que o Senhor nos diz que nós devemos esperar. A mulher passa por todo esse processo e ela nos ensina, a gestação ela nos ensina que nós devemos o quê? Esperar o momento do Senhor. Que tudo tem o seu tempo, que tudo tem o seu momento para acontecer na nossa vida. Que tudo realmente é tudo aquilo que a gente deve plantar. Se a gente plantar, realmente esperar, igual a gente planta uma semente, a gente espera ela, a gente rega ela, espera ela dar o crescimento. Na presença do Senhor é da mesma forma. O Senhor nos ensina a estar esperando nele. E o Senhor ainda nos diz na palavra seguinte: pacientemente. Não é somente esperar, ainda ter paciência para estar esperando a providência dos céus. Às vezes o que acontece? Nós não temos paciência para esperar a providência. A gente quer orar no momento agora e já quer receber amanhã. A gente quer orar e amanhã a gente já quer ver a resposta dos céus. Não, tudo com o Senhor é com paciência. Porque através da paciência, Ele nos ensina que nós devemos, que não é nada no nosso tempo. Porque se a gente pedir um dia, o Senhor já dá no outro, a gente fica que nem criança. A gente recebe já na hora e a criança
criança chora, daqui a pouquinho ela recebe o que ela pediu, no outro dia ela já está chorando de novo, porque ela sabe que no momento ela já vai ganhar. E com o Senhor não é assim. Com o Senhor a gente tem que ter paciência para esperar. Porque às vezes a gente quer no nosso tempo, acaba saindo da nossa maneira, só que acaba o quê? Não cumprindo o propósito do Senhor, porque nós mesmos, por muitas vezes, tardamos o processo do Senhor, porque não quisemos esperar, não quisemos ter paciência para dizer assim, não, se o Senhor disse, Ele vai cumprir, porque tudo que o Senhor diz na tua palavra, se Ele fala para você que Ele vai abrir a porta, Ele vai. Se o Senhor fala para você que Ele vai te curar, Ele vai. Só que é no tempo dEle, é na hora dEle, é no momento dEle. Então que possamos aprender a esperar no Senhor e ter paciência para realmente confiar. Aí você diz assim, o Senhor é dono de todas as coisas. Através do Senhor que foram feitas todas as coisas. Então por que nós devemos não ter paciência e andarmos apressados? Queremos realmente fazer no nosso tempo, na nossa vontade. Se o Senhor fez, você pensa comigo, o Senhor fez todas as coisas. Se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir. Porque o Senhor nos diz na tua palavra que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele te prometeu. Então, se realmente houver alguma dúvida, alguma falta de paciência no teu coração, é só você dizer, não, o Senhor me prometeu. O Senhor não é um homem que me dá uma palavra e volta atrás. O Senhor realmente cumpre aquilo que Ele me prometeu sobre a minha vida. Então, que você possa, quando tiver essa impaciência na tua vida, você possa dizer, não, Senhor, aquieta o meu coração para esperar na tua vontade. Porque a tua vontade é melhor sobre a nossa vida. Aí que nos diz também que Ele se inclinou para mim. Que coisa maravilhosa! Se a gente começar a ter uma visão realmente e começar a imaginar o Senhor, o soberano, entendeu? O dono de todas as coisas, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se inclinando para estar ouvindo o teu clamor. Existe coisa melhor que realmente ver o Senhor, entendeu? Ele não tem obrigação nenhuma de nos atender. Ele não tem obrigação nenhuma de realmente se inclinar para estar ouvindo a tua oração. Mas você vê que o Senhor é tão bom, entendeu? E tão maravilhoso, que Ele se inclina para estar ouvindo a tua oração. Então você começa a imaginar, entendeu? Que visão maravilhosa, que é ver o Senhor realmente se inclinando para estar te ouvindo. E ainda mais, o Senhor nos diz que Ele ouviu o nosso clamor. Então, quando nós estivermos desesperados com alguma luta, alguma prova, nós possamos dizer para o nosso adversário, não, o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então realmente a resposta já veio. A partir do momento que Ele ouviu o teu clamor, a resposta já veio. Só que aqui nem nos conta a história de Daniel. Daniel, a partir do momento que ele clamou, o Senhor já ouviu ele. Só que o que aconteceu? Existiu uma guerra travada entre os anjos que vinham trazer a resposta para Daniel e o inimigo da nossa vida. Então realmente assim, se ele tivesse desistido no primeiro dia, ele tivesse dito, não, mas eu confio tanto no Senhor, e o Senhor não me ouviu, eu vou desistir, não. Ele confiou até o fim. O Senhor estaria com ele, tanto que ele fez aquela oração, entendeu? De 21 dias que a gente fala, 21 dias de Daniel. Ele fez aquela oração e confiou até o fim. Porque naquela batalha travada, o anjo já desceu do céu e trouxe a resposta para a vida de Daniel. Na tua vida é da mesma forma. Às vezes você tem clamado, você tem orado. Às vezes não é 21 dias, mas às vezes você tem orado o quê? 10 anos, 15 anos por uma resposta. E não tem visto, entendeu? Não tem visto o Senhor agindo nessa causa. Mas não é que o Senhor não está agindo nessa causa. Ele está te preparando para te entregar o teu milagre. Quem está aprendendo durante esse processo é você, não é o Senhor. Porque a tua bênção ela já está preparada. A partir do momento que o Senhor profetiza, eu estou te dando a bênção já está preparada. Só que precisa um processo o quê? Precisa um processo para você realmente estar merecendo aquela bênção. Tanto que o Senhor nos disse para aquele paralítico, toma a tua cama e anda. Para ele não se esquecer de onde o Senhor tinha tirado ele. Para ele não se esquecer o processo que ele tinha passado para receber aquele milagre, para receber
de lodo, nos tirou lá do mundo e nos limpou, nos fez novas criaturas diante da presença dele. E por muitas vezes nos esquecemos e dizemos: não, eu vou estar voltando ali, vou estar voltando naquele caminho que o Senhor me tirou. É na onde realmente o Senhor nos decepciona, o Senhor fica decepcionado conosco, porque quando Ele chega, Ele te busca lá no mundo, Ele te transforma, Ele te faz uma nova criatura diante da presença dEle. E por que você quer desejar as coisas do mundo? Porque você quer desejar aquilo que não provém mais? Porque o Senhor nos diz na tua palavra que as coisas velhas se passaram e assim te fez uma vida nova. Se o Senhor te fez uma criatura nova diante da presença dEle, não é para você ficar tentando para aquilo que não agrada ao Senhor. Não é para você ficar tentando para aquilo que o inimigo está te oferecendo. Porque o inimigo, ele te oferece, entendeu? De melhor. Às vezes ele oferece aquilo que está te desejando, aquilo que você tem desejado. Só que não pense, o inimigo cobra um preço muito caro. O Senhor, para te resgatar do mundo, Ele não cobra nada. Entendeu? Ele deu a sua vida, Ele deu a vida do teu filho, um unigênito, para morrer naquela cruz do Calvário pela tua vida, pelos teus pecados. Jesus não tinha pecado nenhum. Jesus não tinha realmente nada sobre a vida dele. Só que Ele, o Senhor, ofereceu o de melhor dele pela minha e pela tua vida. Então que nós possamos realmente dar valor naquele sacrifício que foi ofertado, entendeu? Com preço de sangue pelas nossas vidas. Então que quando nós pensarmos em desistir, em desanimar, que nós possamos olhar para a cruz, olhar para Cristo e realmente ver o sacrifício foi pago e que nós somos uma nova criatura. Então que nós possamos a cada dia mais, realmente, diante da dificuldade, não pensarmos em tomarmos o caminho mais fácil, mas pensarmos o quê? Abrir a porta do nosso quarto, dobrar o nosso joelho e realmente falar com o Pai, porque o Senhor nos diz na tua palavra que a partir do momento que você fala com Ele no secreto, Ele te abençoará publicamente. E você pode ter certeza que quando Ele te abençoar, vai ser muito além do que você espera. Glória a Deus, aleluia. O Senhor nos diz que Ele nos dá uma nova canção. O Senhor nos dá uma nova vida com Ele. Não existe, eu não conheço ninguém que realmente teve um encontro real com o Senhor, que permanece da mesma maneira. Porque o Senhor, Ele já diz na tua palavra, que Ele faz de nós novas criaturas. Porque a partir do momento que nós realmente aceitamos ao Senhor e confiamos e deixamos Ele transformar a nossa vida, você pode ter certeza que você vai ser muito melhor. Que o mundo vai olhar para ti e vai dizer: eu quero esse Deus que está na vida dele. Eu quero esse Deus que está na vida dela. Porque realmente eles vão ver o brilho do Espírito Santo na tua vida. Então eu te digo que nós possamos ter essa confiança em Deus. Que possamos confiar não na nossa força. Porque muitas vezes confiamos o quê? Não, isso daqui eu resolvo, aquilo ali eu resolvo. Não, o Senhor nos disse que nós não devemos confiar na força do nosso braço, mas que nós possamos confiar na força do Senhor. Porque o Senhor nos diz na tua palavra que tudo podemos naquele que nos fortalece, que é o Senhor Jesus. Se o Senhor te diz que você pode todas as coisas, vai sem medo, vai confiando que o Senhor está na frente. Começa a colocar o Senhor na frente do teu projeto. Começa a colocar o Senhor na frente da tua família. Senhor, se o Senhor abençoar minha família, vai dar certo. Se o Senhor abençoar meu emprego, vai dar certo. Se o Senhor estiver comigo, todas as coisas vão acontecer na minha vida. Porque o Senhor, a partir do momento que você começa a colocar o Senhor como centro da tua vontade, centro realmente da tua vida, o que acontece? Você começa a deixar o teu eu de lado. Aí começa o quê? Começa a predominar a vontade do Senhor na tua vida. E você pode ter certeza que Ele diz na tua palavra que a vontade dEle é perfeita e agradável. Então que nós possamos realmente se firmar na vontade de Deus. Não querer a nossa vontade, mas perguntar para Ele: Pai, qual é a tua vontade sobre a minha vida? Às vezes você está numa luta e você tem dito para o Senhor o quê? Por quê? Porque muitas vezes a gente pergunta por quê, sendo que a gente tinha que dizer: Senhor, mas para que eu estou passando por essa luta? Para que eu estou passando por essa prova? O Senhor vai te dizer para você aprender a caminhar. É como uma criança, quando ela está aprendendo a caminhar, ela tem que aprender os primeiros passos. Ela vai levantar, ela vai cair,
mais em buscar o Senhor. Então que possamos se alimentar mais com as coisas do céu, não com as coisas da terra, porque às vezes nos andamos tão atribulados com as coisas da terra, que não temos um tempo para estar lendo a Bíblia, que não temos um tempo para estar falando com o nosso Deus, sendo que o Senhor nos diz o quê? Que nós devemos, no mundo que nós estamos, nós devemos andar a todo momento buscando mais a presença do Senhor. Nós temos visto muitas coisas que tem na Bíblia se cumprindo, guerras, rumores de guerras. Então nós estamos vivendo isso. Então que nós possamos realmente saber, a vinda do Senhor está perto, a vinda do Senhor não é mais tardia. Que nós possamos se apressar realmente em buscar a presença do Senhor, se apressar em endireitar nossas veredas para estarmos corretamente perante o Senhor, para que quando Ele vir naquele grande dia, Ele possa dizer: vem bendito do meu Pai. Que Ele não possa nos dizer daquele dia: eu não vos conheço. Que adianta nós passarmos uma trajetória na presença do Senhor para chegar naquele dia e dizer para ti: não te conheço. Entendeu? Aí você vai dizer assim: mas Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu orei, em teu nome eu busquei, Senhor. Mas Ele vai dizer: eu não te conheço. Por quê? Porque às vezes, muitas vezes, cochilamos em dois pensamentos, cochilamos em dois caminhos, e o Senhor nos diz que o caminho dele é um só. O caminho dele é o caminho que leva para a salvação. Então que nós possamos a cada dia mais realmente nos deleitar em fazer a vontade de Deus. Não existe coisa melhor que você fazer a vontade de Deus. Por muitas vezes batemos tanta cabeça, dizendo: Senhor, mas que tanta luta, que tanta prova. E quando aprendemos a descansar no Senhor, você vê que realmente tudo aquilo que você pelejou não vale a pena. Porque você diz assim: Senhor, eu podia ter confiado antes, podia ter me deleitado antes no Senhor. Porque Ele te diz: aquieta o teu coração e deleita-te em mim. O Senhor não está dizendo isso por mal, Ele está dizendo que descansa no Senhor. A partir do momento que você entrega o teu controle da tua vida nas mãos do Senhor, o nosso erro é o quê? Queremos a todo momento o teu controle de todas as coisas. Nós não temos o controle de todas as coisas, porque a partir do momento que deixamos o Senhor controlar a nossa vida, você vê que o casamento vai bem, o emprego vai bem, porque o Senhor, Ele cuida de todas as coisas. Quando Ele te diz: eu cuido de todas as coisas, você pode ter certeza que não vai te faltar nada. Porque o Senhor nos diz o quê? Eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Se o Senhor nos diz na tua palavra que Ele é o nosso pastor, que nada vai nos faltar, você pode ter certeza que nada mesmo. Ele cuida no mínimo dos detalhes. Às vezes a gente está assim, eu tenho vários testemunhos de algumas pessoas que às vezes até assim, no dia a dia, diz: Senhor, eu queria tanto aquela coisa, e de repente o Senhor chega e prepara. Então, tipo assim, eu digo para você: Ele cuida de todas as coisas. Então não se desespere. Diante da afronta do inimigo, não se desespere, porque o Senhor tem vitória sobre a tua vida. O Senhor não é tempo de dizer: Senhor, não tem solução. Porque o Senhor te diz nessa noite: tudo para o Senhor tem solução. Às vezes você tem dito assim: Senhor, mas não estou vendo a porta se abrir, não estou vendo, Senhor, a providência. Te diz Deus nessa noite: Ele é a providência, Ele é o socorro bem presente em dias de angústia, em dias de tribulação, que só você e Deus sabe. Então creia somente nessa noite, espera, confia que o teu Deus tem providência sobre a tua vida, e você vai se alegrar. A partir do momento que chegar a providência, você nem vai lembrar da luta que você passou, porque vai ser tão grande o agir de Deus sobre a tua vida, que você vai dizer: Senhor, podia ter realmente esperado no Senhor antes. Mas espera, confia pacientemente, que o teu clamor vai chegar aos céus e Ele vai te entregar a tua vitória. E as suas palmas ao Senhor.